pessoal, estamos começando mais o seu, o meu, o nosso podcast, meu objeto favorito. E hoje eu tô recebendo uma pessoa aqui que eu tenho um carinho muito especial. Na verdade, né, gente, eu tenho convidado amigos para estar aqui comigo, né, para compartilharmos histórias a partir do objeto. E hoje vocês que estão em casa e eu aqui também, você que está nos ouvindo na Rádio Cidade, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Mari Oliveira. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Obrigada, Mari. querido. Olha, você conseguiu um feito. Já te falei isso e vou repetir. Vamos ver se eu tenho essa desenvoltura toda igual a sua. Vamos ver o que a gente consegue aqui hoje. Que é isso, Mariana? Eu fiquei muito feliz, tá? Por você ter aceitado o nosso convite. Eu dei uma lida, né, no briefing, no que você me encaminhou e assim, a riqueza de informações me surpreendeu, assim, de uma maneira muito grande. Dá pra falar de muita coisa boa, né? Dá pra falar de muita coisa. Acendeu várias luzes. Eu falei, gente, esse podcast vai durar pelo menos umas 2 horas, porque tem assunto aqui pra gente conversar. Mariana, comece se apresentando o pessoal que está nos assistindo, para eles te conhecerem. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Mariana Paulino de Oliveira. Paulino veio da minha mamãe e o de Oliveira, meu sobrenome de casada. Sou publicitária em relações públicas. Já trabalhei de tudo nessa vida. Mas, assim, o principal que me startou, né, para publicidade, relações públicas, é já trabalhando e acompanhando de perto, né, o trabalho do Vitor Hugo na rádio. Apesar de ser esposa, a gente sempre dá aquele apoio, a gente pensa juntos, né, nas estratégias. E hoje, atualmente, estou trabalhando na Universidade Federal de Berlândia, no departamento de publicidade e design, e lá eu também atuo como relações públicas, que é minha paixão. Sim. E como que é trabalhar na área de publicidade? Então, são desafios diários, né? Porque a gente estuda comportamentos, as tendências de mercado, e aí tem a procura do cliente, né? Como que ele quer se posicionar no mercado, se é produto, se é anúncio de eventos, tudo parte de um estudo profundo das pessoas, comportamentos, né? Hábitos e costumes, o que está em voga, o que não está. Olha, vamos por esse caminho, ver se a gente alinha de fato com o que o cliente quer. E aí a gente vai para a célula de criação e vamos traçar todas as estratégias para ver se a gente consegue atingir o principal objetivo quando eles nos procuram. Uhum. E normalmente as pessoas elas procuram você hoje, né? A publicidade está muito nas redes. Isso. Né? Nas redes sociais. Normalmente eles procuram você ainda por um trabalho mais nas redes, um trabalho mais fora das redes, como que é? Então, em se falando da universidade especificamente, que é onde eu estou atuando, se procura mais para divulgação, seja ela científica e de acontecimentos diários ou mensais que acontecem na universidade. Lá nós falamos para o público interno e externo. Sim. E aí a criação, né, de peças, de repente já surgiu também um evento para ser produzido, de coletiva de imprensa, e a gente já atua mais na área das relações públicas. Então, assim, são variados, mas o foco hoje, acredito que seja uma tendência, né? Tem sido uma tendência natural pós-pandemia, né? E durante também, a área digital. E você acha mais fácil a área digital para trabalhar com a publicidade ou outro formato que eu não sei, que você poderia nos falar, né? Para nós, para você que está em casa, para mim que está aqui te ouvindo, qual que era o formato que tinha antes do digital? Então, na verdade, os dois formatos eles sempre existiram, que era o digital, e aí a gente vai para, vamos supor, impressão de cartaz ou convite. Antigamente, assim, antes pandemia, que
podia se fazer uma promoção e a tendência era juntar pessoas no supermercado. Sim. Então se produzia as peças gráficas, mas também tinha aquela parte que é um pequeno eventozinho, mas que as pessoas queriam muita participação de gente, né? Sim. E com a pandemia isso não foi possível. Então o foco ficou muito no digital. E quando, agora retomando, né, aos poucos, os processos, o que acontece? Hoje a gente consegue fazer tanto voltar a linkar, né, o digital com o presencial mesmo, que é um cartaz, é um convite entregue em mãos, fazer uma visitação. Até o próprio briefing, colher do cliente, antes da pandemia, né, vamos dizer assim, tudo online. Uhum. E agora a gente já consegue sentar, reunir. E assim, ambos têm seu grau de importância. Mas, como eu sou apaixonada por relações públicas, eu acredito que o presencial, olho no olho, você sentir, né, pelo tom de voz ou pelo gestual, o que o cliente quer, torna nosso trabalho... É a relação, né? Torna bem mais fácil. Sim, e você... No digital você quer um público-alvo, você consegue direcionar, né, no caso, organizar nas próprias mídias para alcançar esse público-alvo, ou para alcançar o máximo de pessoas que têm, né, aquela vertente como público-alvo. No outro formato, qual que era as dificuldades do outro formato, ou esse formato do público-alvo, de organizar as redes sociais para direcionar, ainda não é uma coisa certeira? Como que você definiria isso pra gente? Então, as redes sociais, elas nos dão algumas métricas que vão direcionando qual que é a faixa etária, se o público é mais masculino, mais feminino, e aí a gente consegue, é óbvio que de uma maneira genérica, já alinhar o público e para quem que a gente vai falar. Uhum. O presencial, assim, quando a gente vai fazer uma campanha maior, onde, vamos supor, é um lançamento de algum produto, algo novo, é necessário que a gente faça uma pesquisa qualitativa e quantitativa, porque aí o nível de assertividade é maior, né? Você sai para falar mesmo com as pessoas e buscar esse público e direcionar uma campanha, ou que seja um evento, que tudo é comunicação, né? Uhum. Seja nas redes sociais, seja online, no presencial, tudo se comunica. Mas essas métricas, elas nos trazem mais facilidade. Depende muito do projeto, do que a pessoa quer. Às vezes ela quer só se tornar conhecida. Às vezes é um produto que precisa se vender ele mais. Então a gente precisa sair de trás da mesa e conhecer o nosso público e ver as necessidades dele. E aí a gente consegue atingir, através de estratégias, o objetivo do cliente. E hoje, com o advento da internet, né, pós-pandemia, acho que antes também já estava tendenciando para isso, tem a tomada dos influencers. E eu lembro, há muitos anos atrás, um dos primeiros empregos que eu tive, eu fui vendedor. E aí o rapaz que eu trabalhei com ele na época, ele chama Ayrton, ele falava que você vende a sua imagem. A primeira coisa que você vende na loja não é o produto da loja, é a sua imagem, né? Ele falava isso muito pra gente ali. E hoje, com essa questão dos influencers, esse vender imagem se tornou uma profissão onde você só vende a imagem. Como que você enxerga isso dentro do mercado? Então, tá muito complicado, principalmente eu acho que para os empresários, porque tem os seguidores que tem os influencers que têm seus seguidores reais, né, orgânicos. Uhum. E vamos supor, vou te dar um exemplo claro. Eu conheço um Instagram que eu faço uma postagem no Store, por exemplo. E a pessoa desse Instagram, ela é uma comunicadora e ela consegue em 20 horas, com menos de 2.000 seguidores,
atingir uma visualização cerca de 1.000, 1.200. E tem outros que a gente conhece que tem vários seguidores, mas não é tão, ela não consegue influenciar tanto, e a média dela é 300. Então, assim, acredito que para as pessoas das mídias, né, que vão, assim, de grandes empresas, que vão direcionar, né, para onde que vai a publicidade, eu acho importante pedir essas métricas e saber qual o influencer realmente fala a linguagem que você quer atingir. Isso é muito importante. Então, assim, não é só virar influencer, eu tenho que ter um grau de relevância e atingir nem que seja um nicho, para que a minha publicidade, ela gere retorno para aquela empresa que me contratou. Porque quanto mais retorno ela tiver, mais duradouro será o meu contrato com ela, né? E eu tô perguntando, e me veio à memória aqui um fato interessante, uma discussão que aconteceu alguns tempos atrás no meio artístico, entre atores e atrizes, sobre o Netflix, por exemplo. O Netflix estava contratando as pessoas, segundo, foi numa postagem do Iro Marçal que eu vi. Ele fez uma live, ele estava falando isso, de acordo com os seguidores, com o número de seguidores. Então tinha uma atriz que era uma atriz muito boa, só que não chamaram ela para fazer o papel por conta do Instagram, da quantidade de seguidores dela. E pro outro lado também, eu lembro uma vez que também gerou uma discussão semelhante no meio, porque hoje influencer acha que ator é atriz, não é assim. Né? Não é assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos misturar as coisas. E uma vez eles chamaram o Luciano Huck para fazer uma dublagem de um desenho. E a produção em si que fez esse convite esperava um retorno de acordo com a publicidade que o Luciano Huck tinha. Isso não teve, porque o público que assistiu o desenho não é o público do Luciano Huck. Exato. Né? Então, assim, é algo interessante. Então, quando você fala sobre ter 2.000 seguidores e ter 1.000 visualização, isso é um feito que sinceramente, eu estou buscando. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Vou aproveitar, vou fazer uma consultoria aqui, gente. Porque, assim, eu olho pro meu conteúdo, mas é que aquela é questão, né? Pai acha os filhos tudo bonito, né? Sim. O filho pode estar sendo custoso, é bonzinho, é bonito. Mas eu olho pro meu conteúdo, eu vejo que é um conteúdo de relevância, eu vejo que é um conteúdo que gera reflexões, que gera pensamento, que gera críticas, né, sociais, né, aí puxando pro lado da comédia. Eu gosto muito do humor do Porta dos Fundos. Também adoro. Eu gosto muito do humor deles e me faz pensar muito. O humor deles ultimamente não, mais me faz pensar do que rir, embora eu dou boas risadas também com o humor deles. Então eu vou mais nessa pegada também, né, de Portas do Fundo e tudo mais. E eu tenho uma quantidade significativa de seguidores, mas o engajamento dos stories, da publicação, não tá vindo. Entendo. Como que se explica isso? Então, vamos lá. Você comprou seguidor? Tem o lance dos seguidores orgânicos mesmo, que eles são muito importantes. E assim, o Instagram direto, ele tá vendo algumas mudanças, mas o que é o lance das redes sociais? Ontem eu vi uma influencer, ela postou um story que dá pra gente pensar sobre como que está a sua relação com os seus amigos, porque muitas vezes, aí nesse stories ela fala que são amigos que se consideram, mas que ela faz uma postagem, ou que tá com ela dia sim, dia não, ou que ela faz uma postagem, a pessoa não vai lá e não sai da zona dela de conforto nem para dar um like. E o que é as redes sociais? É para integrar, para a gente interagir.
como que está a sua interação com o seu público. As enquetes que são colocadas nos stories servem, né, de um bom direcionamento também para saber qual tipo de conteúdo qual tipo elas querem ver, né, no seu. E às vezes pode acontecer também, Toninho, de você estar com um público bem diversificado. E em algum momento a gente estudar as métricas e falar, não, espera, por mais que a gente tenha que segmentar, quando você segmenta, acaba que você deixa de lado uma parte. Mas às vezes a gente vai segmentar para um público que de fato interage nas redes sociais e você vai interagir com eles e trocar conteúdos e tudo mais. Hoje, a gente estava conversando hoje de manhã lá no trabalho sobre como tá confuso esse negócio do Instagram, da gente não ver mais no feed as pessoas que a gente segue. Então, por exemplo, muitas vezes se eu quiser ver o que você está fazendo, eu vou ter que ir no seu perfil. O Instagram, ele tá sugerindo. Eu ainda brinquei com os meninos, eu não gosto de nada que me obriga, deixa do jeito que tá, deixa que eu escolho, né? E, infelizmente, isso também está acontecendo, que dificulta o nosso trabalho. Porque, por exemplo, eu faço muita questão de interagir. Caiu lá na minha timeline, eu vou lá e eu quero interagir, eu mando recadinho. Porque, assim, por mais que eu não tenha tanta proximidade, a internet, a rede social, ela não pode perder o quentinho. Sim. O quentinho olha, parabéns pelo projeto. Então, às vezes, as relações humanas, elas estão ficando muito frias. Like, número de seguidores, o quentinho. E aquela magia, quando a internet chegou, de aproximar as pessoas. E com a pandemia, ela conseguiu isso. Mas agora, com a retomada, né, do dia a dia das pessoas, isso tá caindo em esquecimento. E no campo das relações públicas, eu sempre vou defender isso. Por exemplo, sempre o feedback. Dar o feedback, dar um quentinho no coração do outro, tipo aniversário, essas coisas, eu ainda acredito que surta efeito. Até para a pessoa conhecer a gente melhor, né? Sim, justamente. E eu tenho feito parcerias, agora com a ferramenta de colaborador, eu tenho feito algumas parcerias com algumas páginas pretas, negritudes e afrocentrados, e aí eu posto, ou eles postam de lá, Isso. E aí o conteúdo vai chegando pro pessoal de lá, e nessa de fazer essas parcerias na parte da negritudes, foi até para uma global que assistia, Olha, que acompanhava a página, a Zezé Oliveira, ai meu Deus, esqueci o nome da atriz. Ela seguia a página e aí ela pegou a publicação e postou no feed dela. Então, assim, isso pra mim foi tipo, estamos chegando, né? Não é que cheguei, né? Estamos chegando. Porque eu realmente olho o meu conteúdo com bons olhos. Sim. Né? Porque é algo que eu penso, que eu monto estratégia, que eu me organizo, que eu preparo para poder fazer um trabalho que vai gerar uma relevância. Porque como educador, eu entendo a minha responsabilidade enquanto ser artista. Né? Eu não sou um influencer, eu sou um educador, eu sou um artista. Então eu entendo que a minha arte, o trabalho que eu vou desenvolver na rede vai exercer uma influência, vai passar uma informação para as pessoas que estão ali assistindo. Então eu tenho essa consciência e esse cuidado, né, de não fazer algo que vai gerar um escândalo. Né? Então, e aí eu fico olhando e eu vejo que tem uma diversidade de pessoas, uma pluralidade muito grande de pessoas no meu Instagram. Tem de diferentes tipos de pessoas com pensamentos diferentes, políticos, religiosos e tudo mais. E às vezes uma coisa enganja, uma coisa engata, às vezes o povo gosta, mas essa parceria ela tem dado muito certo, porque eu fiz essa parceria na tentativa de, como se diz, de levar o meu conteúdo para outro lugar.
E ao mesmo tempo eu consegui, além de levar o meu conteúdo para outro lugar, eu levei para outras páginas. Sim. Porque além dessa página, outras páginas que tem um segmento do público-alvo preto, publicou, repostou e rir, deram risada, uns acharam bom, outros criticaram a moça, porque era um vídeo do médico, que ele é negro, e aí ele chega lá e a menina fala, sabe, doutor, eu tenho reparado aqui, o senhor é o único médico que é... Aí o doutor fala, peludo? Ela, não, pontual, não, doutor, não é isso. Aí ela faz assim, ele pagodeiro. Então, assim, tem essa pegada, sabe? O doutor vai... E aí, uma outra coisa também que eu tenho feito também é fragmentar, né, as postagens. Por exemplo, é um vídeo de 5 minutos, eu não vou postar 5 minutos. Vou postar 30, Sim. vou postar 45, no máximo 1 minuto, para distribuir mais, para entregar mais. E agora está uma conversa de que o Instagram não ia entregar mais foto, entregar menos foto. Como que está esse mercado? Você sabe nos atualizar? Você consegue nos atualizar? Então, o que acontece? O Instagram, ele tá querendo o pessoal do TikTok. Então, ele tá incentivando mais os Reels, a esses vídeos mais curtos. Há um tempo já houve até uma conversa de acelerar os stories, igual o WhatsApp acelerou, né, os áudios. E tem até uma curiosidade, né? A gente que estuda, né, é um curioso. Você sabe que às vezes chega um áudio muito extenso, a gente dá uma acelerada, né? Sim. Mas o assunto sério, eu já estou vendo uma tendência das pessoas desacelerarem, porque quando é sério, é necessário escutar o tom de voz da pessoa, a respiração, para ver, ó, será que tá bravo? Será que tá mais calmo? Como é que tá essa situação aí? Mas essa postura já do Instagram, esses testes e tudo mais, vem de encontro a ele querer mais os seguidores, né, do TikTok para o Instagram. Então, eles estão meio que forçando a barra mesmo. Sim, sim. E essa questão do acelerar, estava conversando com a minha esposa esses dias atrás. A desumanização, ela é constante, né? A humanidade caminha em prol à desumanização. Sim. Porque uma conversa que antes você fazia via carta, você começou a fazer através de uma ligação, aí você começou a fazer através de uma escrita, agora através de um áudio e um áudio acelerado. Então é uma sociedade cada vez mais ansiosa. Sim. Né? Cada vez mais, e isso particularmente me preocupa, porque tem pessoas que se você ligar elas não te atendem. Não, hoje em dia é dificílimo falar no telefone. E eu tenho uma dificuldade, sabe por quê? Eu sou de Gêmeos. Eu falo muito. Eu adoro falar. E como eu estudo bastante as relações, eu gosto muito do quentinho mesmo. Sim. E eu odeio quando não me atendem. Lá no trabalho, tem uma menina do administrativo chamada Ellen Cristina. Deu nome e sobrenome. Eu mando mensagem para Ellen Cristina e ela é muito atenta, muito antenada, mas assim, se ela demorar 5 segundos, eu não sei se eu já me sinto desamada. Eu cato meu telefone e ligo, todo mundo ri de mim, como se eu estivesse fazendo uma coisa super anormal. Sim. Aí eu falo, por que eu vou ficar escrevendo mensagem? Às vezes ela vai achar que eu tô acelerada, eu tô assim, assada. Aí eu ligo. Aí todo mundo ri, porque parece que hoje em dia ninguém mais liga, né? Ou ninguém quer atender ligações. Eu acho que é uma mistura, viu? De não querer ligar e não querer atender. Porque eu tenho uma amiga mesmo que ela fala, se quer falar comigo, manda mensagem, ela não liga. Ela não atende. E eu vejo isso, eu fico preocupado porque a humanidade, por questão da desumanização, porque quando você liga, que você conversa com alguém, é diferente do que com quando certeza. você escreve, ou até mesmo quando você manda um áudio. Pelo timbre de voz, se você conhecer a pessoa, pelo timbre de voz, você sabe se está bem ou não. Sim. Né? Mais acelerado, fica mais difícil. Fica mais difícil.
E as pessoas, às vezes, não querem atender telefone. Não querem. E assim, gente, eu sou a favor da ligação, sim. Eu também, gente. Me liguem. Isso, me liguem, atendam. Por favor, me atendam. Porque tem isso também. Às vezes você vê a pessoa tá online, você manda mensagem, a pessoa não te responde, aí você liga. Aí a pessoa vai, você me ligou? Eu liguei, mas eu liguei pra te ligar. Não foi pra mandar mensagem. Não tinha mandado aqui. E engraçado, tem um amigo meu que eu procuro sempre no aniversário dele, eu não faço postagens às vezes, nem lá, mas eu ligo pra ele. E é uma ligação que ele espera. Olha. Sabe? É uma ligação que ele espera. Teve uma vez que eu liguei pra ele, já tava mais tarde, ele falou, não é possível que você não ia me ligar, ué. Não, eu tava esperando sua ligação aqui já, eu já ia ficar bravo com você. Então, assim, é uma ligação, mas é um amigo, é uma pessoa que a gente tem uma relação, e eu vejo a importância disso pra ele, e é uma importância pra mim também. Porque ali a gente conversa, eu pergunto como é que ele tá, a gente fala sobre as questões dele, as questões minhas, sobre a vida, é um amigo, como diz o meu amigo Vitor Hugo, é aquele amigo, Vitor Hugo, que sabe a cor do sofá da casa. Sabe? É aquele amigo de dentro de casa, que sabe a cor do sofá da sua casa. Então ele é amigo mais de 15, 20 anos já mais, desde a adolescência. Então a gente tem essa relação, uma vez ou outra a gente se encontra, ou vai almoçar, ou vai fazer alguma coisa. E eu, particularmente, Mariana, falando dessas questões de relações, eu tenho me motivado a juntar, a criar ocasiões para estar junto. Ótimo. Seja com a minha família, com os meus amigos, com os meus parentes. Então eu tenho me esforçado a isso. Eu vejo uma resistência e uma dificuldade de grande parte das pessoas em fazer isso. Porque ocasião, encontros, a gente cria. Claro. A gente cria, vamos fazer isso, dia tal. Então às vezes é um almoço, às vezes é um café da manhã. Às vezes tem dois amigos, já tem um tempo, já tem uns 2 meses que a gente não faz. Mas a gente ia tomar café da manhã. Aí todo mundo ia antes de trabalhar, tomava café, conversava, trocava ideia, e depois cada um ia para sua empresa trabalhar e pronto. Tava tudo certo. Já tem uma galera que a gente vai para almoçar também. Então, assim, são coisas que eu vou procurando, porque eu gosto das relações. Eu priorizo as relações, eu gosto de juntar, de estar junto. E nessa área sua que você trabalha, das relações, desse distanciamento, né, porque a internet que veio, como você mesmo disse, que veio para juntar, está separando. Quais são os bônus e os ônus desse momento? Então, por exemplo, quando a gente já produz para um cliente e às vezes é só sustentação da marca, é bem tranquilo você fazer uma reunião online e eles já sabem como é o nosso trabalho, a gente já sabe mais ou menos o que eles querem, então flui uma reunião de 20, 30 minutos, a gente alinha tudo. Depois, por e-mail, formaliza cronograma, pronto, acabou, tá lindo. Certo. Mas, por exemplo, no regime híbrido, nós tivemos algumas dificuldades, porque por mais que seja online, você esteja vendo o rosto, né, do seu cliente, não é a mesma coisa. É incrível, assim, porque como se diz, o tete-a-tete, você tá vendo, você consegue sentir. E esse sentir atrás da tela, ele nem sempre é tangível, ele fica empírico. Então, acelera processos? Acelera. Mas, seja um cliente novo, alguma campanha nova, eu defendo que nada vai substituir o presencial. Sim. Às vezes a gente vai acelerar alguns processos, mas substituir, não. Acredito que não. E às vezes dá a impressão que a atenção está dividida, né? Sim. Principalmente se for uma reunião com muitas pessoas, sempre tem alguém balançando, tem alguém cabeça baixa mexendo. É uma coisa assim. Do nada a câmera fecha, minha internet tá fraca. Passa um Minion, vários Minions atrás, e aí te arranca um sorriso e você perde o foco. Enfim, eu defendo muito o presencial, mas não deixo de lado que algumas coisas têm que ter mais celeridade, então a gente faz online mesmo.
Mas para mim o presencial ainda não deu para ser substituído, não. E dentro dessas relações que nós estamos falando aqui praticamente das relações que você tem trabalhado como profissional. Vamos falar agora sobre as suas relações culturais, das suas relações familiares, para a gente poder também ir te conhecendo, e o pessoal que está em casa também vai ajudando, porque na medida que ela vai falando, gente, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo, na medida que ela vai falando, a gente vai observando, pode ir ficando alguma dica aí no ar. Então você que está nos assistindo, já se prepara aí, tá bom? Fique atento, porque agora começa um daqueles momentos que o nosso convidado, a nossa convidada, começa a revelar aquilo que ela trouxe para nos apresentar como seu objeto favorito. Então fala um pouquinho. Agora já começa assim, todo o enredo pra gente chegar lá. Agora tá. Sim. Na verdade tem um momento mais crucial. Tá. Mas falando de você, porque se é um objeto que você tem uma relação, a gente vai entendendo. Tá. Se pegar os sinais, como se diz, é um apontamento. Ainda não é aquela hora ainda, mas já começa a ser aquele apontamento. Fala um pouquinho pra gente, porque para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, a Mariana, ela é casada com o Vitor Hugo de Oliveira. Vitor Hugo da Roda de Samba, da Rádio Universitária, é um ícone de Uberlândia, um cara que eu tive a oportunidade de, quando criança, ouvi-lo na rádio, né, aquela voz forte, empoderada, então assim, muito bom, e ouvi-lo, e hoje você está aqui sentado conversando comigo. E culturalmente a gente vê que, né, o Vitor Hugo sempre está ligado com samba, com pagode, com a cultura de uma maneira geral, né, o congado, de uma forma geral. Como que é você nas relações culturais? Então, eu cresci ouvindo, né, o programa Roda de Samba e tudo mais. E minha mãe gostava muito, era ouvinte do programa, né, Roda de Samba, que inclusive na universidade, acontece, né, todos os sábados na roda, fiquei gaga, na Universidade Federal de Uberlândia. Sim, sim. E assim, eu escutei, né, eu passei uma vida escutando nego velho, e assim, na minha cabeça, nego velho era um nego velho. Bem nego velho. E aí a gente cresce, fica adolescente, aquela coisa. E eu conheci, eu brinquei com ele. Eu falei assim, mas você não é preto? Aí ele falou assim, não. Não sou. Aí eu falei assim, mas é mentira. Aí ele brincou, falou, não, mas hoje é seu dia de sorte, eu tô com minha identidade. E aquilo pra mim, eu fiquei muito sem gracinha. O nome dele, Vitor Hugo de Oliveira, todo mundo sabe, né? E tudo mais. E, enfim, começamos a namorar e tudo, casamos. Mas o ponto que eu quero chegar apesar de ter crescido ouvindo, eu também tive outras influências. Sim. As quais eu sabia que eu gostava de samba, mas eu nunca parei para aprofundar a cultura samba, pagode, seja congado e tantas outras. E após o meu casamento, porque meu namoro foi muito curto, e aí vendo, né, o trabalho, eu tinha muita curiosidade, porque eu me importei em conhecer, com 19 anos, mas eu não quero conhecer o Vitor Hugo de todo mundo, eu quero conhecer o Vitor Hugo, filho da Dona Cida. E lá atrás, quando ele começou, ele startou para a cultura e falou, mas eu não posso cair de paraquedas, eu quero estudar, eu quero aprender. E eu eu tenho certeza que esse estudo, esse aprofundamento da cultura faz e fez, né, com que ele fale com tanta profundidade e autoridade Sim. no assunto. Então, isso eu peguei para mim, porque eu falei, não adianta eu falar que eu defendo alguma causa só por causa do meu tom de pele.
Porque eu sou negra. Porque se eu não aprofundar, ela não fica embasada. Sim. Então eu tive essa curiosidade de perguntar para ele. Ele me falou sobre os estudos, a gente aprofunda junto, a gente troca ideia, a gente visita vários lugares, várias pessoas que têm histórias lindíssimas para contar. E aí, eu acredito que ninguém tenha me visto bandeirando ou fazendo um grito de guerra. Às vezes eu tenho um semblante um pouco fechado, mas eu sou legal. Ela é legal, gente. Mas eu sou Você vai na rua, legal. pode falar bom dia, ela vai responder depois bom dia também. Eu sou legal. Então, assim, o que acontece? Essas causas nunca chegaram até mim. Mas eu sempre procurei saber quem está por trás delas e como que funciona e como eu posso ajudar esse estágio, esse nível eu ainda não cheguei. Por conta de tempo mesmo e de tempo. Mas eu sou apaixonada, seja carnaval, seja a congada, o samba, o pagode, porque o meu casamento me fez ver essas culturas de perto na raiz, ver quem fez ela nascer aqui dentro da nossa cidade, ela crescer, que luta para elas se manterem. O carnaval, muita gente fala tanta coisa. E assim, quando a gente vai... Já tem muitos anos que nós não fazemos isso, mas nós passamos vários anos indo a todos os barracões e vendo o trabalho de perto, e vendo as famílias, a comunidade... contribuindo para manter aquela cultura viva. Então, assim, para mim foi um ganho muito grande, porque a gente... eu gosto de pagode porque eu vou naquele samba. Eu gosto de Congo, mas porque eu vejo os ternos só em outubro. E carnaval só em fevereiro. E assim, quem tiver oportunidade... É muito bacana a gente conhecer a profundidade das coisas, de como é feito, de como é batalhado. Sim. Sabe, a influência que tem nos jovens e nas crianças que estão vindo. A minha filha, ela saiu por 2 anos consecutivos, a mais velha, numa escola de samba daqui, era a verdadeira paixão da vida dela. Muito, muito, muito legal. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, dar uma parada e vamos buscar a organicidade daquela coisa. E não só o superficial, né? O superficial tá aí, também é legal, é bom ir, mas se tiver um tempinho, vale muito a pena, porque é uma cultura muito rica. E a gente, quando se fala em conhecer, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Não. E o conhecer... Eu tenho usado uma palavra, uma frase, tenho procurado levar essa frase na prática, que é o conhecer e se fazer ser conhecido, né? Então, esse podcast mesmo é uma oportunidade de conhecer pessoas e de fazer ser conhecido. Conhecer pessoas na sua naturalidade, na sua tranquilidade, na sua essência, e poder permitir que as pessoas também conheçam a nossa essência, porque... a gente assim, a sociedade, socialmente falando, vive muito de capa, né? No Instagram tá todo mundo rindo, tá todo mundo feliz, mas e por dentro, e por detrás daquela foto, por detrás daquele vídeo, né? Como que foi, quais foram as dificuldades para fazer aquele vídeo, para criar aquele momento, né? Então, conhecer e ser conhecido, se fazer ser conhecido. E quando você estuda, quando você busca, né, o conhecimento daquilo, da área que você está se dedicando a buscar, isso vai te dando a autoridade, né, que você mesmo disse aqui anteriormente, que o Vitor Hugo tem. De falar do samba, de falar do pagode, de falar de história, de ser um cara que atravessou gerações. Sim. Né? Então, assim, se você quer ser raso, busca raso. Se você quer atravessar gerações, aí você tem que ser mais profundo. E é isso. Né? Ele é uma pessoa que atravessou gerações com o conhecimento dele e até hoje.
Todo mundo que conhece ele fala, mas eu achei que você era negrão, mas você não é negrão. Isso é um questionamento. Eu acho que ele já deve ter ouvido isso muitas vezes. O rádio tem essa magia da gente, né, criar os personagens antes da rede social. Sim. Então, a gente, né, ficava pensando, imaginando, formatando o pedacinho ali na nossa cabeça, né? Mas, nossa, nós temos várias histórias de pessoas extremamente chateadas de saber que ele não era preto. Oh, meu Deus. Inconformada. Mas assim, de sair com a cabecinha baixa. Mas assim, isso eu acho que ao longo da vida pra ele foi tão corriqueiro que a gente se diverte, sabe? Sim. Porque não é muito normal, né? Se você for avaliar assim, o estruturalismo de uma sociedade. Ai, por que quem mexe com samba tem que ser negro? É o estereótipo, né? É um Isso. estereótipo que, né? Quando se vê aí no samba, vê Diogo Nogueira cantando samba. Antes tinha o GP também, que cantava samba. Né? O Zeca. Então, assim, existe um estereótipo, né? Porque tem os sambistas pretos, né? O Mirg Neto. A gente vê uma série de músicos que fizeram histórias, né, na música. Então, às vezes, fala, não, porque é preto que faz pagode, não sei o que tem. E aí, por isso que as pessoas desenham isso na cabeça, né? Acreditando que é. E aí chega, não fica triste, não, gente. Não é assim, não, gente. Pelo amor de Deus. É o mesmo Torugo da rádio, não fica triste, não. Mas se ficar também não tem problema, não. Mas é só supera. Só supera. Porque o direito de ficar triste você tem. Você tem o direito de ficar triste. É isso. Mari, e com as meninas, como que é? Elas são atletas. Sim. Certo? Ela puxou vocês? Como que foi essa vez no esporte? Então, mamãe é atleta de vôlei. Joga master, viaja o país inteiro e agora tá no beach tênis também. E minha mãe, ela sempre se preocupou com essa cultura do esporte. Sim. Então eu fiz natação por muitos anos e depois fui pro vôlei. E aí, depois de tê-las, elas ainda eram pequenas, eu voltei com as minhas amizades, jogar e treinar também. E o Vitas levava, mas assim... eu nunca vi interesse da parte delas. E eu sou muito de observar o que a pessoa quer. Como diz lá no início, eu não gosto de nada que obriga, né? Então eu falava, eu gostaria, mas eu sempre quis que partisse delas. E aí um dia a Morena startou e falou pra avó dela, vó, eu quero jogar vôlei. E eu não dei muita confiança, porque Morena ela é muito princesa. Ela é muito fadinha. E eu falava assim, gente, voleibol é uma coisa mais raçuda, a gente rala, a gente viaja, a gente faz sacanagem com as amigas. Será que essa menina vai dar? E a Maria Flor mais espoleta. E aí eu falava assim, essa vai dar jeito, essa tem mais jeito, a outra não. E a Morena, ela sempre foi muito Caxias, ela sempre se mostrou muito determinada. E aí nós colocamos as duas no vôlei e foram treinando, evoluindo, participando de campeonatos, até que em janeiro desse ano, Maria Morena me passou numa peneira para morar em Santos com 16 anos. Olha, gente. E eu já voltei chorando, porque eu falei, agora vai ser uma luta em casa, porque o pai dela vai morrer, literalmente. E eu preciso fazer com que ela siga o que ela tanto ama, o que ela tanto quer. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas com 16 anos... Olha, nós estamos falando de uma geração que a informação deles está na palma da mão. Sim. Ela pode não ter maturidade o suficiente para tomar uma decisão muito séria da vida dela. Mas ela batalhou tanto para isso, Faninho. Não é nem justo. Ela, no frio, na pandemia,
clube fechado e tudo mais. Mas ela descia, lá no nosso condomínio tem uma quadra para fazer paredão. Um frio, nem a gente arriscava levantar da cama para fazer o físico dela, para fazer o paredão. Então, assim, era uma ordem natural dos fatos de que iria acontecer. Eu não pensei que fosse tão cedo e rápido. Ela esqueceu de avisar. E aí uma batalha, né? O Vitor é muito paizão. Mas nós somos totalmente dependentes em casa um do outro. Então eu tô fingindo costume até hoje. O Vitor, acho que ele... tô fingindo costume. E aí a gente vai levando. O Vitor, ele ainda é muito amoroso. Muito... Não que eu não seja, mas ele é muito mais que eu. Uhum. Muito amoroso. Acho que filha mulher tem aquela coisa com o pai. E todas as despedidas têm sido mais difíceis. Para você ver, ela veio no começo de abril e não vem mais. Ela volta só em novembro. Então, nós estivemos lá tem 2 semanas para vê-la, eu e ele. Eu já fui mais vezes. Uhum. Mas a cada despedida é muito doloroso. Mas faz parte. Eu volto com saudade, porém feliz. Porque ela está seguindo algo que ela projetou, programou. E qualquer coisa que acontecer, a gente sempre vai estar com ela e aqui. Uhum. Aí ficou a Florzinha. A Florzinha é uma versão feminina dele, né? Ela é engraçada, ela grava TikTok, ela dança, ela grita, ela rebola, ela corre com o cachorro. A cachorra morde nela, ela morde na cachorra. É assim, desde que nasceu. Aliás, o que seríamos de nós sem a Maria Flor? Porque ela é uma alegria contagiante. E tá seguindo os passos da irmã no vôlei. A gente só pega um pouquinho mais firme com ela, porque a gente gostaria tanto que, pelo menos, ela arrumasse o próprio quarto. Porque ela é tão sedutora que, assim, Faninho, a gente tem que ficar muito esperto com ela, que quando é fé, ela tá dando ordem em todo mundo nas coisas o quarto. Eu já me peguei, eu e ele. Ela vai administrando assim. Aí, quando a gente tá quase acabando, e ela fica deitada e só fazendo gracinha, e a gente rindo das gracinhas, e assim. Ela é muito assim. Paz e amor. Ela é muito suavona. Eu tive uma fase, quando eu estava trabalhando lá no Nacional como orientador, a gente tinha o time do Praia, estudava lá no colégio. O colégio tinha uma parceria com o Praia e muitas das jogadoras estudavam lá e muitas moravam fora. Sim. Então aí tinha a casa tanto no handball, tanto no vôlei. Aí tinha a casa que eles moravam aqui em Uberlândia, né? E aí eles estudavam lá no Nacional e à tarde era treino. Assim, a Morena lá, ela tava morando com uma companheira de time. E agora ela tá morando numa outra casa, onde tem umas outras meninas, mas o quarto dela é individual. Sim. Ela é meio velhinha, então ela tem os horários dela. De dormir, de descanso. Tudo. Então, assim, pra convivência ficar bem tranquila, a gente optou por essa tentativa de um quarto sozinha e ela ama. A única coisa que ela tá se dando mal nesse momento é que ela morre de medo de gato. Olha. E os gatos amam ela. E ela, mãe, eu estou assim desequilibrada com esse tanto de gato. E lá na casa tem gato? Tem. Oh, meu Deus. Não, oh meu Deus mesmo, assim, eu também tenho eu respeito muito gato, sabe? Ele lá, eu aqui. Cada um no seu canto. E como que elas estão se organizando nisso tudo? Porque é um momento que é muito intenso. A agenda de treinos, porque eu lembro quando as meninas estavam morando aqui e treinando, assim, elas saíam da escola, almoçava e ia treinar. O dia inteiro. E eu acompanhava, e aí eu, como se diz, eu era o responsável de cuidar da vida acadêmica dessas adolescentes.
Como que era? Como que é com ela lá? Então, lá é o seguinte, ela estuda no período da manhã, ela foi para jogar o sub-19, o sub-21 e tem 16 anos. E aí, o que acontece? As meninas algumas do 19 e quase todas do 21 já terminaram o ensino médio. Sim. Então elas treinam de manhã e à tarde. E a Morena, ela treina só à tarde. Aí, por exemplo, hoje tem jogo. Aí ela faltou na escola de manhã, porque o treino é de manhã, e vai jogar à tarde. Por enquanto, ela tem se adaptado muito bem. Ela é muito organizada, então a vida dela é cronometradinha. E quando tem que faltar, por exemplo, ela ficou 10 dias disputando um campeonato. Sim. Então, ela faltou 10 dias. E aí, ela estuda mais. E nesse meio aí, tem o inglês, que ela faz aqui, só que é online. Ela não quis sair da escola daqui e eles dão aula para ela online. E graças a Deus, mesmo perdendo aulas tanto na escola quanto no inglês, ela está conseguindo manter as notas. Então, ela tem essa consciência muito grande que ela está vivendo o que ela quer, mas se futuro a Deus pertence, né? Sim. Mas se acontecer alguma coisa, ela tá com os estudos em dia. Então, assim, isso é o que dá mais conforto pra gente, de ver essa responsabilidade dela, que muitas vezes nem eu nem o pai dela cobramos com tanto afinco. Veja só Maria Flor. Então, assim, quando ela era mais nova, a gente falava assim, vou fazer um DNA nessa menina. Essa menina é esquisita. Ela é muito organizada. Se eu começar a tomar um antibiótico semana que vem, ela... Mãe, que hora você tomou o primeiro? Eu te conto em quantas horas. De repente chega a mensagem dela. Ela organiza a vida de todo mundo. E tanto é que a gente está tentando organizar o caos que está a nossa vida depois que ela foi embora. Sem ela. Mas às vezes que ela veio, a gente ficou bonitinho. A gente arrumadinho. Isso é uma rotina que realmente a gente lá tinha os estudantes que realmente conseguiam conciliar, que tinham uma organização. Porque lá eu trabalhava com eles muito com planejamento, né? Mas tinha estudante também que chegava no final do ano, você tinha que ver trabalho, tinha que organizar trabalho, porque eles não conseguiam se organizar. Né? Então, eu acredito que, de acordo com o que você está falando, essa parte para ela tá ok, porque ela consegue se organizar, ela tem essa organização. E mesmo que a gente fala, né, o futuro a Deus pertence, até mesmo para trabalhar na área dela. Sim. Né, futuramente. Eu recebi aqui no nosso podcast um grande exemplo disso, que é o Hamilton Faria. No dia que eu vi o Hamilton na universidade, eu falei, o que esse homem tá fazendo aqui? Eu pensei comigo, falei, será que ele veio tocar, vem apresentar? Eu vi uma vez, porque é o mesmo bloco na UFA. Vi 2, vi 3, eu falei, gente. Aí depois eu fui vendo, ele estava estudando. Olha. Depois de tudo, da carreira, da bagagem que ele tem. E aí ele explica o porquê de estudar. Então, por isso, você que é atleta, você que é músico, você que culturalmente, artisticamente tem um interesse, estuda. Dá para conciliar. Dá para conciliar. Apertar um pouquinho. Até mesmo para trabalhar na área, né, para ser um fisioterapeuta, uma técnica, futuramente um profissional da área mesmo, sabe? Até porque a vida de atleta, eles se aposentam muito cedo, né? Então, eu acho que tem uma atleta, se não me engano, ou já teve na Superliga, que fazia, não sei se era fisioterapia ou medicina, não me lembro assim exato. Mas eu achei interessantíssimo. Justo. Porque, gente, dá pra enquanto der, vamos dizer assim, né? Sim. Enquanto der para conciliar, por que não? Sim, justamente. E é importante mesmo. Sobre os desafios, como mãe, né? Como mãe de atleta, quais são os desafios de ter duas, agora não mais, mas de ter ali duas adolescentes em casa,
socialmente falando, na diversidade de lugares. Porque uma coisa que você me encaminhou lá nas informações que eu citei sobre você, ambas têm um tom de pele mais claro. Sim, sim. Certo? E você encontra algumas dificuldades na sociedade, para a sociedade entender e aceitar essa situação? Então, naquela pegada do finge o costume, muito cedo eu entendi que a gente tem que ser muito forte, fingir costume e vestir a capa da Mulher Maravilha. Então, assim, não é segredo para ninguém. O Vitor é 21 anos mais velho do que eu. Então, já existe um preconceito de idade. E aí, de repente, se você passa por esse preconceito de idade, você se depara com o preconceito de cor, né? Ele muito branco e eu negra. E aí, eis que nasce as Marias. A Morena, se brincar, ela consegue ser mais branca que o Vitor. E a Maria Flor, igual ela brinca, ela é nude, ela é bege. E assim, quando o bebê teve até um episódio que eu estava no Griff Shop com os meus pais e o Vitor não estava, ele estava trabalhando. E aí a Morena, aquele bebê lindo, gordinho, com a bochecha rosada, e uma moça veio, ela estava com o marido, nossa, que gracinha! Ai, que linda! E ela focou só na imagem da bebezinha. Quando ela subiu o olhar, ela olhou pra mim, olhou pra minha mãe, olhou pro meu pai. Assim. Aí ela olhou pra menina e ela ficou meio atordoada. Isso em anos. Mas a minha mãe falou, você viu? Eu falei, mãe, tá tudo bem. Nós vamos ter que sermos fortes com essa questão, porque nós vamos passar isso a vida inteira. E todas as vezes que a gente fraquejar, as meninas também vão fraquejar durante a vida delas. E assim, não é a forceps, não é gritando, a não ser que alguma coisa, também não estou julgando quem grita, passe ao extremo. Nunca, da minha parte, nunca passou ao extremo em relação à cor das minhas filhas. E ao me fazer forte, discutir abertamente algumas questões, principalmente raciais, e ver o mundo que nós somos inseridos, e o pai e tudo mais, elas tiram isso de letra, tanto que eu ainda não tive, mãe, aquela menina falou que você não é minha mãe, não sobre isso, mas elas chegam e falam assim, ai mãe, você acredita que a fulana falou assim, você tem certeza que ela é sua mãe? Aí ela fala, tenho sim. Aí é umas perguntas, nossa, mas é sua filha, mas o pai dela é bem branquinho, né? Pois é. Aí dá vontade de falar, não, é negão. Não, negrão. Mas assim, eu não tenho dificuldade com essa movimentação, que antigamente era bonito fazer piada de preto. E antigamente não tem nem 50 anos. Isso, Então, assim, eu acho que de maneira leve, ainda não foi ultrapassado nada da minha linha vermelha que me atinja de fato, para eu ser grosseira ou responder à altura. Eu já sofri muito mais preconceito de cor mesmo, estando com o Vitor. E com as meninas, a gente disfarça bem. E acaba que para nós a gente não liga muito, porque nossos momentos são muito nossos. Mas, por exemplo, eu já tive numa doceteria, que é bem conceituada aqui em Uberlândia, e o Vitor tinha chegado ao trabalho, eu tinha só a Morena, e aí eu tava com um vestidinho desse que a gente fica em casa, pós-parto, e aí nós fomos lanchar nessa doceteria, e olha só, uma semelhante que estava atendendo, ela olhou nos olhos do Vitor, anotou o pedido, tinha gente atrás de mim, ela me pulou
e foi atender. Aí eu chamei ela me olhou nos olhos e super ignorou e continuou o atendimento dela. E aí, a dona estava do lado, viu toda a ação. Então, como eu não estava nos trinques, bem vestida, é tipo, aí tô com um bebê branquinho, no mínimo é a colaboradora o pedido dele. É o dela, porque ele ela tá cuidando da neném. E foi uma coisa assim que eu me lembre, foi uma coisa que tirou muito o Vitor do sério. Que ele conversou lá e ele falou pra ela: o que mais me assusta é vir esse tipo de atitude, comportamento de um semelhante. E eu acredito que você tinha que tratar ela melhor que todo mundo, porque você tá vendo uma igual a você aqui dentro. Isso aqui não é um lugar inalcançável para ninguém. Então a gente, por mais que ele ficou bravo no momento, a gente foi mais naquela questão do ensinar mesmo, de educar, porque eu acho que as forceps, você gera rebeldia da outra parte que precisa pelo menos entender. E se ela tiver consciência, ela vai refletir. Porque, felizmente, nós estamos ocupando espaços. Sim. Então, é complicado. Por exemplo, a Mari é muito séria. Às vezes eu me pego querendo abraçar, contar piada, rir demais. E no campo do feminismo mesmo, é tipo... ela é casada com um homem mais velho, será que ela tá me dando moral? E isso não é Mari. Às vezes a gente brinca lá no trabalho que às vezes dá raiva de ser mulher. Porque às vezes a gente tem que abandonar o nosso eu, a atitudes genuínas, nossas e orgânicas, para firmar em um personagem para não ser mal interpretada. Eu sou obrigada a me firmar num personagem para que as minhas filhas estejam fortes quando elas forem questionadas, seja da idade do pai delas ou da cor da mãe delas. Mas, desde que não fira valores e princípios, se esse for o caminho, seguimos. Que seja. Eu pergunto isso para você, né? A minha esposa é branca também. E a gente está na busca de ter filhos e são questões que, né, não dá para você deixar de pensar. Eu particularmente, né, a gente sabe da sociedade que a gente vive, como que a sociedade trata, né, tanto os negros, os pretos, as mulheres, a mulher preta. Então, assim, é uma coisa que me traz uma certa preocupação, sabe? Será que os meus filhos ou minhas filhas vão passar pelas mesmas coisas que eu passei? Será que eles vão... E olha que eu nem tenho. Olha que eu estou projetando. Será que eles vão ter as mesmas dificuldades sociais do que eu tive, sabe? Então, é algo que vem. É uma responsabilidade muito grande, porque você educa dentro da sua casa com, né, valores, princípios bonitinhos, respeitar o próximo e tudo mais. Sim. Mas chega um ponto na vidinha deles que eles passam mais tempo, ora na escola, chega da escola, toma almoço, vai pro vôlei ou pro esporte da vida e chega só à noite. Então, manter essa conexão de princípios e valores e respeito com a cadeia de crianças e adolescentes com as quais eles convivem, e você manter aquilo é muito, muito, muito difícil. Então, por exemplo, eu parei a minha carreira por várias vezes, principalmente quando eu sentia que eu brinco muito, né? Falo, nossa, parece que o meu DNA, ele tá escapando. Quando eu senti essa necessidade, que bom que eu podia fazer isso. Sim. Mas é aquilo que eu te falo, a presença... Você tá perto, você dá o quentinho, você dá o alicerce. Ela não substitui nenhuma ligação. Ai, filha, tá bem, não sei o quê. Porque é importante que você saiba também
quem são as pessoas que elas estão convivendo. É importante que você escute alguma história que elas têm para contar, porque muitas vezes a gente fala numa frase de uma amiguinha, você já interpreta de como que é a criação ali. Sim. E aí você não vai falar, olha, sua amiguinha é racista, mas olha, filha, sendo filha de quem é, olha a nossa história, olha pra gente, muito cuidado quando você precisar se posicionar e soltar uma frase dessa. Essa frase é um racismo, vamos supor, ela é uma pretinha, ela é pretinha, mas ela é tão bonitinha. É um racismo velado. Muito cuidado. Sabe o que quer dizer essa frase? Não, mãe, mas ela não teve intenção. Eu falei, não é sobre ela, é sobre a frase. Só a frase. Olha, e você discorre a frase para ela e ajuda ela a interpretar. Ela fala, filha, então só cuidado, sabe? E se surgir oportunidade, você tiver abertura, dá uma pincelada, dá uma ajudada que a gente vai fazendo a coisa ficar mais branda, sem julgar ninguém, porque a gente, até nós mesmos que sofremos racismo, a gente escorrega. Sim. A gente escorrega, não tenho vergonha de falar, porque eu tô aqui para aprender também. Sim, a gente se pega às vezes rindo. Meu bem, tem 2 meses que eu falei pro meu amigo, você tá me denegrindo. Aí ele falou, essa é uma palavra racista. Eu fiquei brava. Não, mas não é. Aí eu tava no Viva Voz, né? Ele falou, é uma palavra. Gente, meu mundo caiu. Porque a gente fala, poxa, eu não posso errar. Não. Eu tô tentando tanto, tô estudando. Mas a gente escorrega, e como a gente escorrega, a gente não pode também pregar ninguém na cruz por ter escorregado também, né? Justamente, eu tenho uma pegada meio Martin Luther King com Malcolm X, ao que diz respeito a essa situação. Eu gosto do diálogo, eu gosto do ensino, acho, por ser educador, mas às vezes eu acho que a gente tem que ser mais incisivo e mais intencional naquilo, né? Porque se de repente você ri e fala, não é legal, aquela pessoa ela não vai entender a seriedade daquilo. Eu acho que primeiro a pessoa tem que entender que ela foi ofensiva, certo? Você foi ofensiva. Então, a partir daí, né? Se a pessoa se você relaciona com uma pessoa, isso é um pensamento meu, que não importa se o que ela fala vai te deixar feliz ou triste, é porque essa relação não vale a pena. Não, isso, você precisa rever. Né? Precisa rever essa relação, porque se a pessoa não está preocupada se ela vai te deixar feliz ou triste com aquilo que ela fala ou que ela faz, é algo que, bom, peraí, vamos entender. Então, eu lembro um episódio que um rapaz fez um comentário desse. Eu não gosto nem de falar piada racista, porque não é piada. Se é racismo, não é piada. Fez um comentário e eu, na hora, eu bati, assim, na classe. Eu falei, não é, mas eu não sou, não é assim. Você pode não ser, mas esse comentário, ele que nem você falou, não é sobre ela, é sobre o que ela falou. Sim. Tá, beleza. A pessoa ficou emburrada comigo um dia. Estava me conhecendo. Se de repente eu deixasse, não falasse nada, isso teria continuado mais vezes, e eu ia me machucando, me magoando. Falei, a pessoa hoje me vê, me cumprimenta, me chama pelo nome, certo? Me chama, não, que negão lá do vídeo, lá, nada contra, mas eu trago muito essas questões. Inclusive eu fiz até um vídeo que chama Branco ou Branco, que é o suposto racismo reverso, né? Que o cara fala, porque como é que é um negrão, no caso, eu perguntando pro outro, como é que vocês gostam de ser tratado? A pessoa era branca. Porque uns falam que branco é cor e branco é raça, mas como você gosta de ser chamado, branco ou branco? Então eu trouxe esse vídeo com essa pegada justamente para isso, porque quando você olha a pessoa, é aquele gordo, é aquela mulher, é aquela pessoa. Então, se você não sabe o nome da pessoa, o quanto que é satisfatório, o quanto que é gratificante quando você é chamado pelo nome. Sim. Entendeu? Eu não estou falando que não vou chamar o fã de negão ou de preto, que nem eu chamo minha mãe de pretona, os meus irmãos de pretão, e lá minha mãe também. A nossa relação não é assim, não tem nada. Não é o que fala, é a forma que fala também. Tem isso. Né? Porque aí pergunta, é preto ou é negro? Eu falo
que eu prefiro que a fala seja feita com respeito. Desde que seja com respeito, pode ser preto, pode ser negro, aí você escolhe. Isso. Mas que seja com respeito. Então, tem muito disso na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, eu vou nessa pegada da educação, da comunicação. Que tem uns tons também que ele soa debochado, Sim, não é? e a gente... Apequenando ou reduzindo a pessoa àquilo, né? Ou mesmo para gerar a pessoa faz um comentário para gerar uma satisfação própria, um riso próprio, sabe? Todo mundo às vezes fica até olhando assim, constrangido, e a pessoa tá rindo, achando... Sim. E o povo tudo olhando, falando, nossa, o que você falou? E a pessoa, não, mas eu não sou racista, não. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos racistas, somos machistas, e se nós não identificarmos isso em nós nunca vamos ser livres disso. Sim. Olhar para dentro, né? Olhar para dentro. Porque a gente, geralmente, é mais fácil você olhar só para o outro. Ali você encontra, você fica confortável, você não precisa fazer a autocrítica, né? E o tijolinho por tijolinho, a gente tem que fazer diariamente com a gente mesmo, igual eu te falei. Não aprofundei tanto quanto o Vitor, mas muitos termos racistas partem dele. E em muitos momentos eu me sinto envergonhada, sabe? Porque tinha que partir dele, de mim, da minha filha. E aí, todo conhecimento que eu tenho, olha aqui que a mamãe aprendeu que é assim, assim, assado. Aí muitas coisas, elas me falam, já dão mais um engajamento, um ganchinho que aprenderam. Então, é uma construção. Acho que a gente também não pode se calar, mas a gente também não pode fazer parte do circo e rir de qualquer debochezinho ou piada. Acontece muito, né, os retintos. E aí, quem não é tão retinto, e aí se sente num lugar... totalmente mais elevado do que o retinto. E aí você fala, gente, estamos todo mundo no mesmo barco, Titanic, ou a gente dá um jeito. Como se diz, a única diferença é que o retinto estava do terreiro e os outros negros estavam na Casa Branca, mas era todo mundo escravo. Todo mundo. E a gente vê isso, né? A gente vê muito isso. Parece que o retinto ele tem que pagar um pouco mais e é uma coisa louca. Isso replica socialmente falando, né? Isso replica socialmente falando. A gente vai vendo na sociedade, né, quanto tempo a gente não vê um preto retinto ou uma preta retinta em alguns lugares, em alguns espaços. Sim. Aí você vê preto e preta. Aí hoje, porque hoje eu costumo dizer que na minha infância os que eram branco, hoje é preto. Mas na minha época não era, não. Eu lembro do filme Medida Provisória, eu não sei se você assistiu. Tem um momento que eles começam a pegar, não sei se vocês chegaram a assistir, vou dar um spoiler do filme. Medida Provisória é o filme que o Lázaro Ramos dirigiu. Ai, quero muito assistir. Ótimo filme, indico para todo mundo assistir. O Seu Jorge, então, um elenco maravilhoso, Adriano Esteves. Aí teve um momento que eles começam a catar os negros e levar, porque eles querem mandar os negros para a África. A ideia do filme é essa. Aí chega um cara que antes, no começo do filme, ele falava que era negro, ele fala, não, mano, não sou negro não, eu sou moreno. Usando do tom da pele dele na hora de ser mandado. Então, assim, e hoje se desenha socialmente muito isso. Muito. Tem várias críticas no filme, o filme é um filme muito inteligente, um filme bom, que nem ele mesmo disse, o filme é uma peça que virou um filme, mas o filme ficou ótimo. Eu assisti um podcast da Thaís Araújo e aí ela conta um pouco que eles levam sátiras, né? Que você arranca o sorriso, você dá uma quebrada e depois você fala o assunto forte, que é para ver se as pessoas dão uma entendida de uma forma mais clara, mais branda, né? E aí tem cenas fortes, uma cena do Seu Jorge lá, que eles ficam presos num apartamento e aí ele se pinta de branco. Não, gente do céu, vou parar de dar spoiler, só deixa vocês assistir. Mari, agora sim, agora nós vamos para o momento. Né? Então, quero aí, você que está nos assistindo, você que está nos assistindo no YouTube, no Facebook, ou nos ouvindo na Rádio Cidade, agora fique ligado, fique atento, porque agora é um momento que a nossa convidada vai começar a dar mais detalhes, mais profundo
sobre o objeto favorito dela. Então fica ligado aí, já pega um papel, uma caneta, já anota, já coloca nos comentários, compartilhe esse podcast aí nas suas redes sociais com seus amigos, comentem para que o YouTube entenda a relevância do material e compartilhe com outras pessoas. Não faça isso, compartilhe aí, comenta, deixa aí nos comentários aí para que outras pessoas também possam ter acesso a esse podcast, a esse bate-papo maravilhoso. Mariana, vamos começar pelo seguinte. Qual que é a sua relação com esse objeto? Então, tem muito a ver com a minha personalidade. Eu adoro surpresas. Assim, eu sou ansiosa, eu prefiro fazer. Mas eu também gosto de receber. É um misto de representatividade. Eu gosto de falar muito, não tem como eu falar da Mari CPF sem falar do que me move. Sim. Do porquê que eu tô aqui, porquê que eu vou trabalhar, né? Porquê que às vezes eu paro de beber minha cerveja mais cedo para cumprir com as minhas responsabilidades. Mas por essa questão, pelo que me move. O que me move, primeira coisa, né? Uhum. Nossa, se eu der esse spoiler, vai ficar muito na cara. Olha, gente. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Quando que esse objeto se tornou seu favorito? 7 de junho, dia do meu aniversário. De que ano? Desse ano? Desse ano. Olha, gente, é um objeto que... Eu sou de Gêmeos, meu negócio é pá. Hoje eu amo, amanhã eu odeio, não. Eu amo menos. Eu amo menos. Amanhã eu volto a amar de novo. Olha aí, gente. Então, aí, temos 2 dicas importantes aqui que a Mariana acaba de compartilhar com a gente, que é uma falando sobre... que tem a ver com a personalidade dela, esse objeto. E a outra é que ela ganhou de aniversário no dia 7 de julho. Então tá fresquinho esse objeto. Tá. E eu não postei. Olha, ela não postou. Gente, vocês que conhecem a Mariana, vocês, Marias, vocês que estão nos assistindo, Marias, comentem aí. Qual que é o objeto favorito da mamãe? Vocês que conhecem a Mariana, qual que é o objeto favorito? Porque ela deu uma dica aqui e assim, vocês estão mais próximos. Vitor Hugo tá ali sentado. O Vitor Hugo já sabe, né, qual que é o objeto, né? Mas... sabe, eu acho que ele tá pagando esse objeto até hoje. Acho que deve ter dividido em longas prestações. Perder de vistas? Eixa! Olha, gente. Eu ia numa roupa, mas... Agora que você falou dos parcelamentos... Eu vou num veículo aí. Ainda não veio. Ainda não, mas a próxima vez que você me convidar, pode ser. Fica a dica. Mozão, fica a dica. Já fica mesmo. Não é um carro, não é um veículo. Ainda não. Ainda não. Olha, então se ainda não é, porque tem a possibilidade de ser. Então vamos lá. Vocês estão assistindo, qual que é o objeto favorito, gente? Ajuda-nos a descobrir. Francis, e aí? Nem vai chutar dessa vez? Faz parte da personalidade, ganhou recentemente. Tem mais dica aí? Você entregar o ouro? Deixa eu ver. Ele vai durar a vida inteira. Assim como o nosso amor. Foi mais difícil, Mariana. Cada dica que você dá, eu vou com um lado. Toda mulher ama receber, mais do que flores. A gente tem a ilusão, não sei se é verdade, né? De mulher gosta de chocolate.
Que horror! Não, joga pra, meu arrasta Deus. pra cima. De chocolate, flor de chocolate. Não, Não. Eu tenho minha conversa esposa séria com a gosta sua muito de chocolate. esposa. Não. A minha esposa gosta de chocolate. Agora um Tudo chocolatinho. bem, mas chocolate é uma coisa... E não dura o resto da vida, né? É. Então não pode ser um chocolate. Você tem certeza que não é um carro? Um carro não dura a vida inteira. É verdade, não. Um carro não dura a vida inteira. Depende, né? Depende do tanto que você a vida. Depende do tanto que é a vida inteira. Né? Se for um Fusca. Olha... Depende do tanto que a vida vai durar também, né? Porque às vezes a gente acha que a vida inteira é 10 anos, mas pode ser Você assim. acha que a vida é um morango, que a gente vai ser eterno, só que não. Bom, gente, você está nos assistindo aí, está nos ouvindo na Rádio Cidade. E aí, qual que é o objeto favorito da Mariana? Vocês não sabem? Eu também não, gente, eu ando ruim. Mariana, eu acertei eu acho. Um dos convidados que vieram. Vocês têm um só até agora. Eu tô ruim, não foi de primeira também, não. Eu tô ruim, viu? Bom... Olha, considerando que em maio nós fizemos aniversário de casamento, 17 anos, é um presente que toda mulher gosta de ganhar e merece, que é o principal e que dura a vida inteira, ou o tempo que ela viver, né? Mas olha, se eu for primeiro que você... Eu vou na dica do Franz ali, hein? O Franz deu um palpite ali. Joias. Aí, ó. O objeto favorito é joia. Se eu for primeiro... Pra aquela câmera ali, né? Sim, Se eu for sim. primeiro, eu quero que os meus anéis vão juntos comigo. com os meus dedos. É um pedido. Tá gravado. Tá gravado, registrado, selado. Tá aqui, ó. Olha, gente, que lindo. Olha aqui, pessoal, ó. Fica a dica aí também, né, Debinha? Para com esse negócio de chocolate. chocolate. Homens, para com esse negócio de chocolate. Chocolate Olha é aqui, todo pessoal, ó. dia. Joias, ó. Que bacana. Bom, Mariana, fala pra gente um pouquinho da sua relação com esse objeto e por que ele hoje você olha pra ele e tem ele como seu preferido. Então, são 17 anos de casados. Então tem crise do 7 e a gente começou a namorar em dezembro e casamos em maio e depois vieram as Marias e a nossa vida foi assim, estuda daqui, estuda de lá, faz projeto e tudo mais. E em muitos momentos, quem é casado sabe que as relações elas têm que ser nutridas, é igual uma plantinha, né? Jogar água todos os dias. E em tempos de pandemia, eu passei um período muito focada num outro trabalho que eu estava. Viajei bastante, era uma linha agro, bem bacana também. E viajava bastante e assim, por mais que a gente se dê muito bem, se você me perguntar qual que é meu programa favorito, é sentar, a gente fazer um drink assim, cerveja. Sim. E aquele popular. Eu sou a Beth Brinite da vida dele, porque eu sou apaixonada por cerveja. Se eu pudesse, eu bebia todo dia. De verdade, eu sou apaixonada. Então, assim, é muito gostoso quando a gente tá junto e tudo mais. Mas eu tenho uma frase que talvez eu esteja antecipando o bate-bola, mas uma coisa é você estar junto, outra coisa é você estar perto. E em muitos momentos do casamento, a gente tá perto. Mas aquele junto, será que tá junto e tudo mais? E eu já tinha um tempo que eu queria um aparador de alianças. E é um objeto, né, de valor elevado. E o Vitor juntou com as Marias e me deu essa surpresa a qual eu não estava esperando. Você tá me colocando no estreito, hein, Mariana? Eu estou, você tá me colocando no estreito, porque você já foi me cobrar já esse aparador aí já, viu? Sim, toda mulher merece.
toda. E assim, e aconteceu, eu recebi, né, no dia do meu aniversário, todo mundo lá em casa ansioso, graças a Deus. Eles esperaram do dia 6 pro dia 7 passar meia-noite 1 pra me dar, e eu achei o máximo, porque não me deixa passar o dia inteiro esperando pra me dar nada. E aí, assim, eu apaixonei. Eu passava pela minha cabeça ganhar, mas não sei quando. E a gente, né, como todo mundo pós-pandemia, financeiramente hoje a gente ainda mantém nossa filha em outro estado, então não tá fácil pra ninguém. E não é que veio... E assim, o Vitor tem muito bom gosto. E dei muito mais acima de beleza, de estratégia, de tudo que eu esperava. E eu sou boba nele, eu babo nele. Se eu deixar, eu fico todo dia olhando pra ele, e aí não é um preço. É sobre o valor, que mesmo após 17 anos, é uma coisa que eu falei lá atrás, bem antes da pandemia, às vezes tocava assim, às vezes outra, e a pessoa gravar, que era algo que eu queria, e não ia fazer nada demais no aniversário, só coisa simples, e chegar com esse presente, assim, e guardar o que eu falei lá atrás, já tem alguns anos, pra mim foi muito significativo, porque foi uma junção dos três para me presentear com algo que eu falei lá atrás. Então lembraram, e a gente que é mãe, super mãe, nem sempre tudo que a gente fala as pessoas gravam, né? Então, para mim, tem muito, muito, muito significado. Que bom, a gente fica muito feliz, né, em você compartilhar, né, tudo isso, a sua história, né, e falar dessa importância e acende uma luz, pelo menos para mim, né, porque sair do clichê do chocolate. Até ganhar joia, mano. Vou ter que pedir um aumento aqui, vou começar a dar joia, viu, Torugo? Mas assim, Mariana, traz uma reflexão pra gente, né, sobre essas experiências que você tem de vida. Acho que por tudo que você passou, de bom, de ruim, aquilo que te formou, aquilo que tornou você quem é você, que você é hoje, ou numa palavra, ou numa frase, ou em várias palavras, em várias frases. Então, na verdade eu não tenho frase pronta, não pensei nisso. Eu venho de uma família onde as mulheres, em muitos momentos, elas não tiveram outra opção a não ser forte. Então, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que às vezes a gente esteja cansada, nunca deixe de ser forte, porque nós já nascemos com a capa da Mulher Maravilha. E é normal também, se um dia a gente quiser ficar o dia todo de pijama, sem fazer nada para reorganizar as ideias, enquanto o CPF não querer saber de marido, nem de filho, nem de nada, é normal, normatizem isso. E sejam fortes, porque a mulher, ela tem essa essência incrível de se reinventar, de se ressignificar. E os obstáculos estão aí para todo mundo, seja para branca, para preta, para gordinha, para magrinha, para lisa, para cacheada. Mas a gente não pode perder a doçura e nem deixar de ser forte. Porque quando a gente olha o entorno, tem muita gente que está dependendo ou de um olhar nosso, de uma palavrinha, de algo para levantar. Então, essa é a minha dica, me inspirando nas mulheres da minha família, que me serviram de inspiração para que eu me tornasse a mulher que eu estou batalhando para ser, é ser forte. Ser forte. Um bate-bola rapidinho aqui com você. Lazer. O que lazer representa para você? Eu gosto de uma roça com a família. Fogão de lenha. Campo, meio do mato. Preferência que não pega internet. Bom. Fizemos muito isso na pandemia. Foi, sim, incrível. Revitaliza, né?
Memórias afetivas. Memórias afetivas. Raízes. Eu tenho muito orgulho da minha avó materna. Parece que ela foi custosa, mas eu não ligo. Eu tenho ela como meu pilar, assim, de mulher forte. Ela é minha raiz. Ela, toda vida muito séria, toda vida leva coisas e pessoas muito a sério. E por mais que eu brinque, eu também levo. Amores. Meu marido, Vitor. Eu falei até amores, porque eu sei que... Minha cachorrinha Vida e as Marias, Morena e Flor. Mamãe, papai, minha irmã. Tem minha cunhada Eliane. Olha. Eu amo meu solzinho. Mariana, a gente chegando no final, né, do nosso podcast. Eu estou muito feliz de conhecer a sua história. Obrigada. Nem doeu. Tá vendo? Eu conheci um feito... Não, eu não queria te decepcionar, mas eu falei, ai, Vitor, eu não queria decepcionar ele, mas ai, como é que eu vou lá? Como é que eu vou? Mas deu tudo certo. Deu, e assim, eu costumo mandar o roteiro mais por organização. Mas não é que a gente tenha que seguir aquilo ou com aquilo. É mais para deixar a pessoa que às vezes é mais ansiosa tranquila. Entendeu? E aí eu vou dentro do roteiro para deixar a pessoa mais tranquila e livre. Nessa tranquilidade, a pessoa ter a liberdade de compartilhar com tranquilidade as suas experiências, as suas histórias, as suas reflexões, né? E eu queria, antes da gente encerrar, que você compartilhasse com a gente, se você tivesse, Mariana, que dar um recado para Mariana de 20 anos atrás. Qual... Isso não tá no roteiro. Não! Socorro! Vamos lá. Qual é o recado que você daria para essa Mariana de 20 anos atrás? Qual que é a mensagem? Qual que é a orientação? Qual que é a fala? Seja menos tensa. Sorria e ria. Porque as pessoas vão te julgar de todo jeito. Seja mais leve. É isso. É isso, então. A Mariana de hoje, fala para a Mariana de 20 anos atrás, e a Mariana de hoje tem a oportunidade de ser essa pessoa leve, mais essa leve. Pessoa sorridente. Sim. Hoje eu rio muito mais. Graças a Deus. Maturidade, né? Maturidade. Justamente. Mariana, despede do pessoal. Gente, obrigada. Desculpa alguma coisa. Eu não tenho intimidade com câmera, nem com microfone. Mas assista, gente. Foi preparado com muito carinho. Sim. Eu quero agradecer a esse amigo de anos, que eu não vou calcular, porque eu sou péssima em matemática. Mas, assim, eu aceitei esse convite com muito carinho, porque ele é um querido. Sei do trabalho sério que ele faz, das lutas, que são bem parecidas com as minhas. E, assim, muito obrigada. De fato, foi um feito, mas um feito muito gostoso. E sempre que você precisar, eu estou à disposição. E siga, curta, compartilha. Vamos nos engrandecer, criar uma corrente forte, uma comunidade, para a gente conseguir realizando os nossos projetos, objetivos e ganhando espaço na telinha, né? Justamente, e continuarmos conectando histórias, né? Sim, que é o que fica, né? Que é o que fica, né? Aqui, ó, só faltam bons drinks. Pois é, uns bons drinks. Bons drinks. Mas encerrando aqui, fica a dica, encerrando aqui, dá pra tomar uns bons drinks. Mariana, muito obrigado pelo carinho, obrigado você, a sua casa. Obrigado, Vitor Hugo. E eu quero ser aqui também, nego velho, eu quero ser aqui também, tá? Depois a gente vai combinar para você estar aqui com a gente, né? Dentro da disponibilidade que você tiver, pra gente poder bater um papo e rolar aquela nostalgia boa, viu? E muito obrigado vocês pelo carinho, pelo zelo que sempre tiveram comigo. Eu só tenho a agradecer. Eu falei uma vez, vou falar de novo e não vou cansar de falar.
eu me sinto privilegiado por Deus. E eu vejo a mão de Deus, o privilégio de ser eu, por Deus, pelas pessoas que Ele coloca à minha volta, pela pessoa que Ele traz para minha volta, e vocês não são diferentes disso. Né? Me sinto privilegiado de poder ter esse respeito de vocês, esse carinho de vocês, e de poder receber vocês aqui, e vocês compartilhar aí com o mundo a história de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, me chame outras vezes, que pra você eu venho. Olha, quem sabe da próxima vez o objeto é um carro, hein? Uai! Quem sabe? Uai! Eu quero ver, aliás, quero até o telefone da senhora, sua esposa. Ah, não, pra vou saber deixar. como é que nós vamos evoluir esse chocolate aí. E uma pergunta importante que eu não fiz na hora, mas já que nós puxamos esse assunto, quanto tempo que levou pra chegar ao aparador? Nossa, como você é matreiro! 16, mas já vieram outras coisas. Só pra me saber, só pra me entender quanto tempo que eu tenho. Você já tem 8 anos? Eu vou fazer 8 anos. Não, Assim, na verdade, vamos fazer 7 anos, mas juntos, 3 anos juntos, 7 anos de casado, 10 anos. Não, já deu 10 e meio. 10, né? Já dá pra mexer nas economias. Só que você não vai fazer igual. Você vai fazer diferente, você vai antecipar isso, vai deixar ela sofrer de ansiedade. Que coisa horrorosa. É isso mesmo, vou deixar. Pós-pandemia, não tem ninguém bem, tá todo mundo ansioso. Não faça isso. Como é que ela chama? Débora, eu vou te ensinar. Vou te ensinar uns truques. Umas chantagens emocionais. Funciona mesmo. Mariana, muito obrigado, valeu demais. Deus continue abençoando sua casa, sua vida. Amém. Suas filhas, seus planos, projetos, ideais. E Amém. que tudo que você pôr a mão, onde você estiver, seja abençoado assim como vocês são. Amém. Na vida de muita gente. Obrigada pelo carinho de sempre comigo, com o Vitor, com a nossa família. Tamo junto. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você, ouvinte da Rádio Cidade, pelo carinho, por estar conosco até este momento. Quero agradecer a você que está nos assistindo no YouTube, no Facebook, nas nossas redes sociais. Obrigado, compartilhe com um amigo, com um parente, com um vizinho. Leve adiante essa história e seguimos firmes conectando histórias através do objeto. Quero compartilhar com você, antes de encerrar, uma reflexão para refletirmos juntos. Reflexão que diz o seguinte: cuide de você na mesma intensidade que você cuida dos outros. E aí, o que você entendeu? Você pegou a visão? Então bora pra cima, gente. Bora pra cima, porque pra baixo só tem terra. Muito obrigado, valeu, Mariana. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.